Graças a paz, meus irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, estejam na graça do Senhor, guardados pela mão de nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar os nossos estudos, a nossa escola bíblica dominical, nossa escola bíblica de ensino, onde nós estamos caminhando pela carta de Filipenses. Nós estamos na nossa terceira aula, nós já fizemos a introdução panorâmica da carta, depois nós estudamos o primeiro capítulo, a primeira parte do primeiro capítulo, né? Estudamos ali do verso 1 ao verso 11, né? A saudação, o prefácio e cumprimento, e depois a oração do apóstolo Paulo pelos filipenses. Fizemos isso na semana passada. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos ainda no capítulo 1, nós vamos estudar do verso 12 ao verso 18, e semana que vem nós vamos encerrar o capítulo 1. Nós vamos lá do verso 19 até o verso 20, até o verso 30. Tá? Nós vamos terminar esse trecho do capítulo 1 na semana que vem. Nós estamos indo com calma mesmo, trecho a trecho, retirando todas as lições possíveis que nós encontramos nessa carta riquíssima, nessa carta muito abençoadora, essa carta escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos da cidade de Filipos. Tá? Então nós vamos caminhando passo a passo para tirar bastante informação sobre ela. O tema da nossa aula de hoje será uma questão de perspectiva. Uma questão de perspectiva é o título da nossa aula de hoje, onde nós vamos abordar esse primeiro trecho aqui, esse trecho do capítulo 1, do verso 12 até o verso 18. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, eu vou ler primeiramente esse trecho, e em seguida nós vamos fatiando ele aqui, verso a verso, tirando algumas lições. Eu estou lendo na versão Almeida século 21, tá? Se você tem uma versão um pouquinho diferente, você acompanha aí, mas não há grande diferença na forma como o texto está escrito nas várias versões que nós temos. Então acompanhe a leitura aí. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. É verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, sabendo que eu fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas que importa, de qualquer forma, contando que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso e sim, sempre me alegrarei. Beleza, ótimo, nós estamos aí caminhando pelo texto do apóstolo Paulo, nós já sabemos que essa é uma carta que o apóstolo Paulo escreve da prisão, nós já discutimos essa questão textual, essa questão do contexto da carta, nós cremos que essa é uma carta escrita da prisão em Roma, tá? A primeira prisão do apóstolo Paulo, a prisão que vai estar relatada ali nos últimos capítulos de Atos. Tá? É uma carta que ele escreve a partir da prisão, com outro conjunto de cartas, entre elas Colossenses também, Efésios, são outras cartas que são escritas a partir da prisão, são inclusive chamadas assim as cartas da prisão. E o apóstolo Paulo escreve essa carta aos filipenses, dando informações aos filipenses, tratando de alguns assuntos que os filipenses estavam com dúvidas, a partir das informações que ele recebe de Epafrodito, que vem visitá-lo e trazer a ele uma oferta levantada pelos filipenses. Nós falamos sobre isso na semana passada. Os filipenses levantam uma oferta para o apóstolo Paulo. Os filipenses costumeiramente já auxiliavam o apóstolo Paulo com o sustento financeiro e eles mandam uma nova oferta ao apóstolo Paulo, e que o apóstolo Paulo recebe na prisão. E aí o apóstolo Paulo aproveita também para dar algumas orientações teológicas aos irmãos em Filipos. E aqui nesse primeiro trecho ele vai falar sobre a sua perspectiva das coisas que estão acontecendo com ele. E aí ele começa dizendo: irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Agora, que coisas são essas que aconteceram com o apóstolo Paulo? O que aconteceu com ele para que ele estivesse dizendo que essas coisas contribuíram para o Evangelho? Então a gente precisa agora fazer
voltar um pouquinho no tempo e ver o que foi que exatamente aconteceu com o apóstolo Paulo. Primeiro, ele é preso em Jerusalém. Isso vai estar relatado ali no capítulo 21 de Atos. Inclusive, nas nossas mensagens de domingo à noite, nós estamos caminhando por Atos e estamos exatamente nesse trecho aí, no trecho da prisão do apóstolo Paulo. Inclusive, hoje à noite, nós falaremos sobre a defesa do apóstolo Paulo diante dos judeus ali no momento que ele está sendo preso. Então, o histórico que o apóstolo Paulo está se referindo, essas coisas que lhe aconteceram, envolvem também tudo o que aconteceu antes, toda a perseguição que ele sofre ao longo dos muitos anos, mas ele agora está se referindo especificamente a essa situação, porque ele está preso por conta desse evento. Ele é preso em Jerusalém, ali em 57 depois de Cristo. Vai estar relatado ali no verso 27 do capítulo 21 de Atos até o verso 30 do capítulo 22. Aí nos anos de 57 a 59 ele vai ficar preso em Cesareia. Tá? Você que já leu o livro de Atos, logo depois desse período em que ele é preso ali em Atos, ele fica 2 anos preso na cidade de Cesareia, tá? Que era uma cidade, um posto avançado romano na região da Judéia. Tá? E aí isso vai estar relatado ali no capítulo 23, do verso 23 até o verso 62 do mesmo capítulo, ali em Atos também. Em seguida, ele é julgado, né, durante esse período que ele está preso em Cesareia, ele é julgado 2 vezes, ele é julgado pelo governador, depois ele é julgado por Herodes, e aí ele apela para um julgamento de César, na sua condição de cidadão romano, então ele pede para ser julgado pelo imperador, ele apela para um direito romano, ele então vai para Roma. Na sua viagem para Roma ele sofre um naufrágio, e tem todo aquele evento de que ele é mordido por uma víbora, mas não morre, aí as pessoas acham que ele é uma espécie de divindade, né? E aí, na sequência ali, entre os anos 59, 61 e 62, ele fica preso em Roma por 2 anos, aguardando esse julgamento. Essa prisão que ele permanece em Roma é uma prisão domiciliar, tá? É nesse período que ele escreve essas cartas, a carta de Efésios, a carta de Colossenses, a carta de Filemon e a carta que nós estamos estudando, a carta de Filipenses. Ele escreve a partir de Roma nesse período de 2 anos. Ele está ali em Roma numa prisão domiciliar, isso vai estar relatado lá em Atos, nós vamos ver mais para frente, que ele fica em uma prisão domiciliar por uma concessão dada pelos governantes romanos. Ele fica então preso numa casa que ele mesmo aluga, que ele banca, né, que ele paga, e ali ele recebe todo tipo de gente, ele recebe várias pessoas, ele recebe Epafrodito, como nós estamos vendo agora, no contexto da carta que nós estamos lendo, e segundo informações que nós temos que não estão no livro de Atos, são informações que nos são dadas pelas fontes extra-bíblicas, né? Ele em 62 é liberto dessa primeira prisão, e aí depois ele volta a ser preso no ano de 67 e 68, ele volta a sofrer uma segunda prisão, de novo em Roma, e dessa prisão, por volta de 67 e 68, ele também é julgado e executado, aí o apóstolo Paulo morre. Mas esse trecho que está destacado aí na sua tela, que está destacado em outra cor, que não está em branco, é desses eventos que ele está falando, especialmente dos primeiros ali. Sua prisão em Jerusalém, essa viagem, esse período na prisão lá em Cesareia, esse período da viagem para Roma, o naufrágio, tudo que eles sofrem, eles passam uma dificuldade uma dificuldade tremenda nesse naufrágio. Depois ele vai para a prisão em Roma, ele permanece mais um bom tempo preso ali em Roma. É disso que ele está falando. Ele está falando, olha meus irmãos, eu quero que vocês saibam que essas coisas que me aconteceram, elas contribuíram para o avanço do Evangelho. O apóstolo Paulo, então, ele tem uma perspectiva positiva sobre a situação, porque ele passa a entender que esses eventos todos, quando ele olha para o contexto do que está acontecendo, quando ele olha para todo o quadro que se formou, tá? E aqui eu chamo até a memória uma música que nós já comentamos quando estávamos estudando Abacuque, né? Uma música cristã escrita por Estênio Marcos, também gravada por João Alexandre, chamada O Tapeceiro, né? E o refrão da música diz exatamente isso, diz que da perspectiva do tapeceiro, embora aparentemente as coisas estejam confusas, quando você vira a peça da tapeçaria,
você vê que todos os fios se encaixaram perfeitamente, formando um grande quadro, formando uma grande imagem. É isso que o apóstolo Paulo está entendendo. Ele passou por tudo isso, e quando ele chega ali em Roma, que ele percebe que a igreja de Roma foi abençoada, foi impactada, foi aquecido o coração para a pregação do evangelho, porque eles perceberam que o César não consegue parar o avanço do evangelho, que toda a perseguição dos romanos e dos judeus não conseguem parar o avanço do evangelho. Então isso tudo deu aos irmãos mais ânimo para a pregação. Então o apóstolo Paulo entende que isso avançou o evangelho, isso fez com que o evangelho avançasse a ponto, tá, de a guarda pretoriana ficar sabendo do evangelho, do evangelho chegar a pontos em que o apóstolo Paulo não imaginou que pudesse chegar. Nesse sentido, nós percebemos que se fôssemos olhar de uma perspectiva humana, isso tudo seria negativo, pois o Paulo era o grande plantador de igreja e ele tinha muitos planos, como nós já vimos, ele escrevendo aos Romanos, quando fizemos o contexto geral da carta, quais eram os planos do apóstolo Paulo no finalzinho de Atos. O plano do apóstolo Paulo era levar as ofertas que as igrejas da Macedônia angariaram para os irmãos de Jerusalém, que estavam passando dificuldade, passar a festa de Pentecostes em Jerusalém. De Jerusalém, o seu projeto era ir a Roma, tá? Ter um tempo com os irmãos da igreja de Roma, uma igreja que já estava funcionando, já era uma igreja fundada lá não pelo apóstolo Paulo, por outras pessoas. O desejo do apóstolo Paulo era ir a Roma, mas não era ir a Roma para ficar em Roma, porque já tinha igreja em Roma. O desejo do apóstolo Paulo era ir a Roma e receber algum apoio financeiro da igreja de Roma para ir à Espanha. Por quê? Porque a essa altura do seu trabalho missionário, toda a Ásia já havia sido atingida pelo Evangelho. Lucas relata isso lá nos últimos capítulos de Atos, por volta do capítulo 19, 18, 20 ali. Ele vai deixar, ele vai dizer num determinado momento, especialmente no momento em que eles estão discutindo ali em Éfeso, né, que o apóstolo Paulo passa por Éfeso e tem toda aquela confusão ali com os artífices lá do templo da grande deusa Diana, né, como é relatado no texto de Atos. O relato das pessoas é que toda a Ásia havia sido impactada pela mensagem do apóstolo Paulo, né? E depois lá também, quando o apóstolo Paulo está lá em Jerusalém, os judeus que o perseguem, ele diz que por todo o canto, né, por toda a região conhecida ali, o apóstolo Paulo estava ensinando as verdades do caminho, né? O caminho é como o cristianismo era chamado naquele tempo, era a seita do caminho. Mas o ponto aqui é que o apóstolo Paulo já tinha basicamente esgotado a sua área de atuação na Ásia Menor, na região do Mediterrâneo ali, e ele então resolve seguir para o extremo ocidente conhecido, que era a Espanha, que é a partir da Itália ali, a partir de Roma, os campos conhecidos. Então o apóstolo Paulo desejava chegar à Espanha para ali anunciar a mensagem do evangelho naquela região. Esses eram os planos do apóstolo Paulo. E no meio do caminho, seus planos são totalmente mudados, porque ele é preso em Roma, ou melhor, ele é preso em Jerusalém, ele segue numa sequência infindável de julgamentos e de artimanhas e de tentativas de assassiná-lo pelos judeus. Ele precisa ir a Roma, não mais do jeito que ele queria, mas preso. Então, da perspectiva humana, nós poderíamos olhar para todas essas coisas de uma forma negativa, dizendo, olha, o grande plantador de igreja foi preso. Quem é que vai plantar a igreja agora? Né? Mas o apóstolo Paulo percebe que a sua prisão era positiva, porque a prisão auxiliou no avanço do evangelho. Ele olha de maneira positiva para aquela situação. E em que sentido ele entende que a sua prisão era positiva? A primeira razão é que ele entende que o evangelho é anunciado aos membros da guarda pretoriana. Então perceba ali no verso 13, ele diz o seguinte, capítulo 1, verso 13 de Filipenses. A tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. Lá no verso 22 do capítulo 4 de Filipenses, quando ele está fazendo as saudações finais, né, as despedidas, ele diz o seguinte, todos os santos vos cumprimentam. Os santos cumprimentam os irmãos de Filipos, tá? Ele está encerrando a carta. E aí ele encerra dizendo assim, principalmente os da casa de César.
Então, o apóstolo Paulo entende que a guarda pretoriana, e aqui nós vamos já explicar o que significa a guarda pretoriana, ele entende que a sua prisão foi uma maneira de Deus usar o apóstolo Paulo para levar a mensagem do evangelho a um gueto cultural ou a uma classe social que dificilmente ele teria acesso. Perceba que lá em Atos, capítulo 28, no verso 30 a 31, vai relatar sobre a prisão do apóstolo Paulo em Roma, essa prisão domiciliar que nós comentamos anteriormente. O texto, Lucas nos diz o seguinte: Paulo morou durante 2 anos inteiros na casa que havia alugado e recebia todos os que visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade e sem impedimento. O apóstolo Paulo, nessa casa que ele fica preso lá em Roma, essa casa alugada, essa prisão domiciliar, ele fica ali preso sob a guarda de um soldado da guarda pretoriana. E, obviamente, os soldados iam se alternando, né, como é que chama? Iam se alternando nos momentos de tarefa ali, no seu expediente de guarda, né, nos seus períodos de vigília de guarda ali, e é muito provável que vários soldados foram passando por ali pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, para todos eles, isso aí nós podemos ter certeza absoluta, a partir de tudo que nós entendemos e conhecemos do apóstolo Paulo relatado no texto sagrado, nós podemos crer tranquilamente que o apóstolo Paulo pregou para todas essas pessoas. E é muito provável que esses da casa de César, que ele está falando lá no final, não são só parentes de César, tá? Quando essa expressão não tem a ver com pessoas que são parentes de César. A expressão tem a ver com aqueles que servem a César, com aqueles que estão ligados diretamente ao serviço de César, as pessoas que servem diretamente a ele. Então é muito provável que esses da casa de César, que ele está se referindo no final da carta de Filipenses, sejam muitos desses soldados da guarda pretoriana. Por quê? Porque a guarda pretoriana era a guarda pessoal do imperador. Tá? Era a guarda que fazia o acompanhamento do próprio imperador, entendeu? Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo leva o evangelho a um núcleo social romano do qual talvez, por outro meio, ele não tivesse acesso a pregar a essas pessoas. Mas por conta da sua prisão, por conta das suas cadeias ali, ele fica adstrito àquela situação e ele por 2 anos prega o evangelho para aqueles homens. Se ele não pregou diretamente, ele pregou indiretamente, porque como nós vimos lá no texto de Atos, ele diz que ele pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade e sem impedimento. Muito provavelmente o apóstolo Paulo tinha uma espécie de uma igreja funcionando ali naquela casa. Tá? Deviam haver cultos, como ele estava preso lá e não podia perambular pela cidade de Roma, as pessoas vinham até ele, e muito provavelmente haviam cultos, haviam celebrações, a ceia do Senhor era celebrada, a igreja se reunia, entoavam hinos, e é interessante que mais para frente, ainda no texto de Filipenses, ele diz para essas pessoas, né, a guarda pretoriana aqui, quando ele fala a tal ponto, no verso 13, de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais, todos os demais é muito provavelmente todo o conjunto de autoridades romanas que estavam envolvidas nesse processo, magistrados, governadores, responsáveis ali, centuriões, todos os que estavam envolvidos com aquele processo da sua prisão ali e do seu julgamento. É interessante que ele diz, fica claro para todos eles que é por Cristo que eu estou na prisão. Então ele explicou para aqueles homens, olha, eu estou preso aqui, não é porque eu sou um malfeitor, não é porque eu sou um ladrão, não é porque eu sou um bandido aos olhos da lei judaica ou da lei romana. Eu estou preso aqui porque eu estou pregando Jesus Cristo. E aí, obviamente, ele vai desenvolver a ideia, o que é essa pregação de Jesus Cristo e por que é que isso o levou à prisão. E isso deu tempo a ele de pregar o evangelho a toda a guarda pretoriana e a todos os que estão envolvidos ali naquele processo. Então, o apóstolo Paulo entende, de uma perspectiva positiva,
que a sua prisão ela foi uma maneira usada por Deus para levar o evangelho a um local onde ele não poderia ter alcançado de outro meio. E se nós pensarmos também, esse tempo na prisão, esse tempo de 2 anos preso ali, nos permitiu que tivéssemos acesso a essas cartas que nós citamos antes. A essas cartas que fazem parte do núcleo das cartas do apóstolo Paulo. Colossenses, a cristologia que nos é apresentada em Colossenses é algo sem igual. A carta de Filipenses, mesmo que nós estamos estudando, os irmãos estão vendo quantas lições nós temos em cada verso. A carta de Efésios, toda a relação sobre a questão da salvação e da igreja, da natureza da igreja dentro de Efésios. Então, tudo isso nos foi permitido ter acesso porque o apóstolo Paulo estava preso. Ele, por não poder ir às igrejas, porque estava preso, ele escreve às igrejas e essa escrita é mantida e nos é permitido ter acesso a isso nos nossos dias. Então, o apóstolo Paulo entende que isso é positivo para o evangelho. Ele entende que é uma oportunidade de anunciar o evangelho para um grupo de pessoas que ele não teria acesso de outra forma. Ainda dentro das suas perspectivas, né, a outra razão pela qual ele entende que os cristãos de Roma foram estimulados a pregar mais o evangelho. Então veja aqui o verso 14, também do capítulo 1. Ele diz o seguinte: e animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Aí ele completa essa ideia lá no verso 16, ele vai dizer: estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do evangelho. Então ele diz, os irmãos de Roma começaram então a perceber que a sua prisão não era o suficiente para impedir o avanço do evangelho. E a igreja se sente então agora estimulada a pregar mais o evangelho. Se o nosso grande líder está disposto a perder a sua vida, a perder a sua liberdade por amor ao evangelho, muito mais nós. Então, nesse processo, essa igreja que já estava plantada lá em Atos, ou melhor, lá em Romanos, né? Essa igreja que já estava plantada lá em Romanos, lá em Roma, essa igreja, ao perceber que o apóstolo Paulo está preso, mas não parou de pregar, que a prisão não impediu o apóstolo Paulo de continuar anunciando o evangelho, não impediu o apóstolo Paulo de aproveitar as oportunidades para anunciar o evangelho, essa igreja ela é estimulada, ela entende que isso é abençoador. E ao ser estimulada, ela prega agora com muito mais vigor, com muito mais intrepidez, com muito menos medo. Tá? Então, como nós já citamos anteriormente, já havia uma igreja ali em Roma, tá? Que não foi fundada pelo apóstolo Paulo, tanto que lá em Atos capítulo 28, verso 15, quando relata a chegada do apóstolo Paulo em Roma para esse período de prisão de 2 anos, os irmãos de Roma, né, os irmãos romanos, os irmãos da igreja cristã em Roma, vêm receber o apóstolo Paulo. Verso 15 do capítulo 28 vai dizer assim: tendo recebido notícias nossas, os irmãos de Roma vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Quando Paulo os viu, deu graças a Deus e se animou. Então isso vai estar relatado por Lucas lá em Atos. Então essa igreja já existia em Roma. E essa igreja ela vive um processo de constante perseguição e um processo de constante temor. Tá? Essa igreja, tá, ela já está experimentando, como é uma igreja em sua grande maioria composta por judeus, ela já está experimentando as perseguições do Império Romano. Em um determinado momento da história de Roma, tá, o imperador Cláudio expulsa os judeus de Roma, tá, por conta de alguns desentendimentos quanto a questões de culto e algumas situações, os judeus são expulsos. Consequentemente, os cristãos, em sua grande maioria eram judeus, também são expulsos, sofrem com isso. E a igreja que fica em Jerusalém, ou melhor, em Roma, é uma igreja majoritariamente formada por gentios, porque os judeus foram expulsos. Onde nós sabemos isso, onde nós verificamos isso? Lá em Atos, capítulo 18, no verso 1 a 8, a Lucas vai nos relatar a chegada, o encontro do apóstolo Paulo com Priscila e Áquila.
Priscila e Áquila, que haviam sido expulsos, tá, de Roma por conta desse decreto de Cláudio, tá, desse decreto do imperador Cláudio, e havia aqui um incidente com um tal de Crestos, tá? Muito provavelmente esse Crestos, segundo os estudiosos, é porque quem relatou a história, tá, escreveu de maneira equivocada, porque na verdade o incidente era com Cristo, tá? Era Jesus o Cristo, tá? Que muito provavelmente quem relatou, quem escreveu errado e deu esse nome de Crestos, porque a razão pela qual o imperador Cláudio expulsa os judeus de Roma tem a ver com um incidente que envolvia esse personagem, Crestos, tá? Então, como as grafias são muito semelhantes, a maioria dos estudiosos entendem que o que aconteceu ali foi um incidente com cristãos judeus que estavam em Roma e por conta da sua natureza de insubordinação à adoração do imperador, de insubordinação ao reconhecimento do senhorio do imperador, tá? Tudo isso deve ter contribuído para esse processo de expulsão dos judeus de Roma. E nesse bolo aí vai Priscila e Áquila, e aí a gente tem isso relatado lá em Atos, tá? Então, nesse processo, o apóstolo Paulo entende que essa igreja que está sofrendo constantemente uma pressão de perseguição externa, uma pressão de preconceito externo da sociedade em que eles estão inseridos, essa igreja, ao ver que as cadeias do apóstolo Paulo não o impediram de continuar pregando, essa igreja se sente animada, e essa animação percebe-se pelo verso 16. Eles fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do evangelho. Eles percebem, olha, o apóstolo Paulo está preso ali para apresentar o evangelho, para defender o evangelho. E aqui defender não entenda no sentido de defender, no sentido de que eu estou defendendo de acusações. A defesa do evangelho aqui tem a ver mais com uma testemunha do evangelho, tá? Com testemunhar do evangelho. Nós inclusive vamos falar um pouco mais sobre isso na pregação de hoje à noite, né? A ideia aqui é de que você, como testemunha, sabendo dos riscos de testemunhar aquele conteúdo, mas por crer que aquele conteúdo é o conteúdo real e verdadeiro, você então assume o fardo de falar aquilo que viu, aquilo que ouviu, mesmo sabendo que isso pode lhe custar a vida. Então essa igreja entende, o apóstolo Paulo está aqui, mesmo que isso possa custar a sua vida, para dizer ao mundo a verdade, para testemunhar para o mundo a verdade de que Cristo Jesus é o ungido de Deus, de que Ele é a única maneira de encontrarmos salvação e paz com Deus. Então, esse processo anima a igreja de Roma, e ao animar a igreja de Roma, você tem uma profusão do evangelismo em Roma, porque os romanos, os crentes de Roma, percebem que nem mesmo a cadeia, nem mesmo as forças do império conseguem segurar o avanço do evangelho. Então, a última razão, a terceira e última razão pela qual o apóstolo Paulo entende que a sua prisão era positiva, tem a ver com a ideia de que agora até inimigos cooperam para o avanço do evangelho. E aqui os versos 15, 17 e 18 nos trazem essas informações. Ele diz o seguinte, olha, ele está lá relatando, né? Ele diz ali, olha, irmão, quero que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do evangelho, até o ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E animados, né, os irmãos lá de Roma, animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar, sem medo, a palavra de Deus. Tá? É verdade que alguns pregam Cristo, aí verso 15, até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas que importa, de qualquer forma, contando que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso e sim, sempre me alegrarei. Primeiramente,
nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo não está dizendo aqui. Tá? O ponto mais importante até do que entender o que ele está falando é entender o que ele não está falando. Tá? O apóstolo Paulo não está endossando pregações heréticas ou pregações falsas ou pregações equivocadas. Tá? Perceba, o apóstolo Paulo diz que aquelas pessoas pregavam corretamente a Cristo. O apóstolo Paulo diz que eles anunciam Cristo, tá? 1 Coríntios capítulo 1, 23 e 24, deixa claro nessa expressão do apóstolo Paulo. Nós anunciamos a Cristo. É a mesma expressão usada aqui. Eles anunciam Cristo, eles pregam Cristo, tá? Então, o apóstolo Paulo usa essa expressão porque ele endossa a mensagem que está sendo pregada. O apóstolo Paulo entende que aquela mensagem que está sendo pregada por aqueles cristãos que de alguma forma tem algum desentendimento ali com o apóstolo Paulo, tá? Tem algum tipo de rixa com o apóstolo Paulo ali, ele entende que a pregação está correta, tá? Não há nada de errado na pregação. O conteúdo e forma estão corretos, tá? O que não está correto é a intenção, tá? E aqui é um primeiro ponto interessante que nós podemos aprender aqui, tirar uma lição paralela aqui. É possível que pregadores preguem corretamente, na forma correta, com a fórmula credal correta, nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas que a intenção do coração desses homens não seja uma intenção pura. É isso que está acontecendo aqui. Porque quando a pregação é falsa, quando o conteúdo está errado, o apóstolo Paulo não negocia, tá? Ele não negocia nem o conteúdo, nem a fórmula de pregação, tá? Ele não negocia isso. Vamos ver lá em Gálatas capítulo 1, versos 8 e 9, ele diz, olha, para os Gálatas, né? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que vos já pregamos, seja maldito. Conforme disse antes, digo outra vez agora, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. Então o apóstolo Paulo não negocia conteúdo nem fórmula, tá? O que eu quero dizer com fórmula de pregação, tá? Existe um conteúdo, existe elementos que precisam estar presentes na pregação. Uma pregação não pode ser só de uma parte da mensagem. Por exemplo, não adianta nós pregarmos apenas que Jesus Cristo é amor. Nós temos que pregar que Jesus Cristo é amor, mas temos que também anunciar que rejeitar esse amor significa aceitar a punição eterna. João 3,16 resume bem isso. O texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Cristo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, existe ali o conteúdo do amor, o elemento do amor de Deus pelas almas perdidas, pelos pecadores, mas também existe o elemento dizendo, vocês são pecadores. E Deus amou vocês enquanto pecadores. Agora, se vocês não rejeitarem, ou melhor, se vocês rejeitarem esse amor que está sendo ofertado a vocês, vocês permanecerão pecadores e assim receberão o juízo final, perecerão. Então, existe uma fórmula, existem elementos que compõem a fórmula da pregação que não podem ser ignorados. Muitas vezes a gente, na ânsia de anunciar o evangelho, nós tiramos elementos da fórmula, tá? Para pregar um evangelho mais palatável, um evangelho mais agradável, um evangelho menos ofensivo. A fórmula do evangelho ela precisa ser entregue por completo e a fórmula do evangelho é ofensiva. Tá? O evangelho desnuda a nossa natureza, ele nos apresenta como nós realmente somos. E ao nos apresentar como nós realmente somos, isso em certo sentido nos ofende, porque nós vamos entender que nós não temos condições de ter controle total sobre nossas vidas. Você não tem controle total sobre sua vida, você está à mercê da vontade de Deus. E nesse sentido, o decreto de Deus é claro. Se você não se arrepender, você é um pecador. E você responde por toda a raça, você responde em conjunto com a raça pecadora.
porque o nosso pai pecou, tá? Porque Adão pecou, a raça toda perece com ele. Mas em Cristo Jesus, o novo Adão, nós encontramos salvação revestidos por Cristo Jesus. Então, nem somos responsáveis, em certo sentido, pela causa original da nossa queda, tá? Mas também não somos responsáveis pela salvação nossa, tá? Porque a salvação nos é dada como graça por Cristo Jesus. Então, nesse sentido, o que eu quero dizer? Nós não podemos ignorar os elementos da fórmula. Porque quando nós apresentamos o Evangelho pela metade, nós apresentamos o Evangelho escamoteado, que faz com que pessoas tenham perspectivas erradas sobre Deus, se relacionem de maneira equivocada com Deus e não encontrem salvação. Então o apóstolo Paulo não negocia conteúdo e não negocia fórmula. Quando ele diz, olha, o conteúdo é esse, eu já dei a vocês, os elementos são esses, se alguém vier aqui e apresentar alguma coisa errada, diferente disso, tem que ser considerado maldito. Mas no caso desses personagens aqui de Filipenses, tá? Não é isso que está acontecendo, tá? Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que tem pessoas pregando o evangelho certinho, o evangelho direitinho, com a fórmula correta, com os elementos corretos, com a mensagem completa e a mensagem correta. Mas essas pessoas estão fazendo isso por uma intenção errada, tá? Uma intenção equivocada. Ainda dentro do contexto dessa questão dos inimigos ajudando a avançar o Evangelho, tá? O apóstolo Paulo então vai nos dizer, vai nos ensinar que essas pessoas que pregavam por motivos equivocados. Agora, quem eram essas pessoas? Aqui é interessante nós tentarmos descobrir quem são essas pessoas. Quem eram os que pregavam Cristo por discórdia e inveja, tá? Muito provavelmente esses adversários eram cristãos da igreja de Roma, eram pessoas que frequentavam a igreja de Roma. Tá? Perceba no verso 15 que ele diz, é verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja. Ele estava falando no verso 14, e animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos, ou seja, ele faz aqui uma outra diferenciação, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus, e aí ele pega entre essa maior parte e diz, é verdade que alguns, tá, entre esses, pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Então perceba que é um grupo de dentro da igreja. Provavelmente eram os líderes, eram pastores da igreja. Tá? E por que esses homens estavam fazendo assim? Por que eles agiam dessa forma? Tá? Atos 28, 30 e 31 vai nos ajudar novamente. Nós já lemos esse texto e vamos voltar a ele. O que o texto nos diz? Diz que Paulo morou durante 2 anos inteiros na casa que havia alugado e recebia todos os que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem impedimento algum. O grande apóstolo Paulo, o mais famoso apóstolo no mundo gentil, o nome mais conhecido na igreja gentílica, estava em Roma, fundou uma igreja e estava pastoreando essa igreja. É muito provável que esses líderes que haviam plantado a igreja de Roma anteriormente tinham toda a atenção da igreja de Roma. E quando chegou o grande apóstolo Paulo até aquela cidade, eles provavelmente foram ofuscados pela presença do apóstolo Paulo. Porque agora é muito provável que as pessoas tinham acesso livre ao apóstolo Paulo, as pessoas da igreja que tinham de repente alguma dificuldade, queriam entender melhor alguma coisa, elas iam até o apóstolo Paulo, iam até a casa onde estava o apóstolo Paulo. O texto de Lucas, lá em Atos, nos diz que ele recebia todos os que o visitavam. Não havia nenhum tipo de restrição. Então, pensa só, imagina só, você está aqui na sua cidade, na sua igreja, pastoreado lá pelo seu pastor, e de repente o apóstolo Paulo está pregando todo dia em um determinado ponto da cidade, recebendo a todos que o conhecem. É muito provável que tenha havido ali uma espécie de ofuscamento dessas lideranças. Óbvio que o apóstolo Paulo não tinha nenhum interesse nisso, e nós podemos cravar com toda certeza que o apóstolo Paulo, em todos os momentos, deve ter
orientado essas pessoas, olha, nós fazemos cultos aqui, nós realizamos a comunhão com os irmãos aqui, mas vocês devem continuar congregando com a sua igreja, devem continuar participando das atividades do corpo lá, onde vocês estão se reunindo originariamente, tá? O apóstolo Paulo não pesca em aquário, ele nunca fez isso, tá? Não é agora que ele vai fazer isso, tá? Então, nesse sentido, por parte dos outros líderes, deve ter surgido, por isso o apóstolo Paulo vai falar em inveja, por isso o apóstolo Paulo vai falar em discórdia, tá? Vai acontecer da parte deles que eles, muito provavelmente, como ficaram relegados a segundo plano, surgiu a inveja. E onde opera a inveja, aparecem necessariamente as ciumeiras e as discórdias, tá? Esses líderes devem ter se sentido deslocados, se sentido preteridos. E aí, o que eles fizeram? Já que o apóstolo Paulo está pregando, vamos pregar mais, vou pregar mais o evangelho, vou fazer mais atividades para que eu seja mais conhecido, para que as pessoas não olhem para o apóstolo Paulo, olhem para mim, e até mesmo causar barulho na cidade, para que pela minha pregação, pelo meu destaque aqui, arregimentando pessoas, isso de alguma forma possa inclusive piorar a situação do apóstolo Paulo lá, porque aí os romanos podem ficar mais incomodados com isso, e o apóstolo Paulo é o cristão preso aqui, é o bode expiatório dessa confusão toda, e aí muito provavelmente ele vai pagar o preço, vai piorar a sua situação. Não é à toa que lá no verso 17 ele vai dizer que mas aqueles que anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento das minhas prisões. Tá? Outro sentido que pode ser dado aqui, outra interpretação que pode ser dada é que de repente essas pessoas deixassem de procurar o apóstolo Paulo, porque agora estavam seguindo o novo pregador da moda lá da cidade, e o apóstolo Paulo se sentisse sozinho na prisão, abandonado e esquecido pela igreja. Tá? Então perceba que o apóstolo Paulo está aqui não é endossando pregação equivocada, ele reconhece que a pregação desses homens é uma pregação genuinamente bíblica, está correto, o conteúdo, a fórmula, os elementos estão corretos, mas a intenção do coração desses homens não é genuína, né? A intenção do coração desses homens não é real. Aqui fica para nós a meditação sobre isso. A palavra do Evangelho ela tem poder não pelo pregador. A palavra do Evangelho tem poder pela sua mensagem, pelo seu conteúdo. Então, nesse sentido, o que o apóstolo Paulo, inclusive, se alegra, o que ele vai ressaltar agora no último verso que nós vamos estudar, é que, mesmo assim, as pessoas estão se convertendo. Mesmo que essas pessoas estejam pregando por razões equivocadas, o resultado do avanço do Evangelho está sendo alcançado. Pessoas estão se convertendo. Por isso ele vai dizer no verso 18, mas que importa? De qualquer forma, contando que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso e sim, sempre me alegrarei. Então ele se alegra, por quê? Porque o Evangelho está avançando. Pessoas estão ouvindo os elementos corretos. Pessoas estão ouvindo a mensagem correta. E ao ouvirem a mensagem correta, o Espírito Santo há de trabalhar no coração delas e convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, não depende da pureza do pregador. Por isso, não depende da santidade do pregador. O pregador é instrumento. O pregador é um mero instrumento. Óbvio que eu não estou aqui endossando que o pregador não deva se preocupar com isso. Ele tem que se preocupar com isso. Até porque esses homens, tá, no dia do juízo final, terão a razão das suas ações julgada por Deus. O texto de Apocalipse deixa claro que, no fim das contas, Deus há de julgar todas as nossas ações, inclusive as nossas intenções. Isso será objeto de julgamento de Deus. Então, nesse ponto, o apóstolo Paulo está feliz porque o Evangelho está avançando. Agora, volto a dizer, o apóstolo Paulo não está endossando que vale pregar Jesus Cristo de qualquer jeito, que vale pregar Jesus Cristo de qualquer maneira, ou com elementos pela metade, com questões escamoteadas, ou com fórmulas novas, né, com novidades, coisas da moda, né, a história de
Não, vamos aqui fazer um ambiente que as pessoas se sintam bem à vontade, elas não se sintam no ambiente de igreja. Para isso a gente vai mudar um pouquinho aqui os elementos da pregação, para que não haja uma coisa ofensiva, para que seja uma coisa inclusiva, tal. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A mensagem do evangelho que aqueles homens estavam pregando era a mesma mensagem que o apóstolo Paulo pregava. Eles pregavam Cristo. Isso é importante entender. Não há negociação quanto a conteúdo, nem quanto aos elementos da fórmula da pregação. Você pode negociar contextualização, você pode ter maneiras diferentes de apresentar os mesmos elementos. Tudo isso é possível. O que não é possível é negociar os elementos. Uma pregação que não fale de Cristo, uma pregação que não anuncie a nossa condição de pecado, uma pregação que não anuncia a nossa necessidade de arrependimento, uma pregação que não anuncie as consequências da nossa rebeldia, ela é uma pregação que está escamoteando elementos. Então, o apóstolo Paulo lida com tudo isso a partir da perspectiva do Evangelho. Ele enxerga tudo isso a partir da perspectiva do Evangelho. Ele, então, prezando pelo conteúdo e pela fórmula credal, essa pregação cristocêntrica, tá? O apóstolo Paulo fica feliz. Por quê? Porque o Evangelho está andando. Porque o Evangelho está sendo anunciado. Volto aqui a fazer um parênteses ainda em relação a essa questão. Muitas vezes nós achamos que é bom que estejam se abrindo muitas igrejas. Nem sempre isso é bom. Não é porque tem uma igreja aberta que significa que o Evangelho está sendo pregado. Se o Evangelho que está sendo pregado nessa igreja é um Evangelho falso, um Evangelho escamoteado, um Evangelho podado, né, com partes eliminadas para se tornar mais fácil, ou trazendo-se atenção para um determinado aspecto, né, um aspecto vitorioso, um aspecto triunfalista, um aspecto de prosperidade, tá? Isso ainda assim está equivocado. O apóstolo Paulo não está endossando isso. Nós não devemos ficar felizes com isso. Nós devemos ficar felizes quando o evangelho está sendo anunciado. O apóstolo Paulo sabe da intenção desses homens. Nós nem sempre sabemos da intenção de outros pregadores, pregadores que estejam pregando corretamente, mas que muitas vezes por intenção equivocada, tá? Por desejo de ser conhecido, com desejo de fama, desejo de retorno financeiro de alguma forma. Tanto é que isso deveria acontecer com uma certa frequência no tempo do apóstolo Paulo e no tempo inicial da igreja nos primeiros séculos, que se você tiver uma curiosidade de procurar por um documento na internet chamado O Didaquê, tá? A instrução dos 12 é uma carta que circulava entre as igrejas com uma série de instruções sobre o comportamento cristão. Uma das instruções era como lidar com o pregador itinerante, porque haviam muitos pregadores itinerantes, pessoas que iam de cidade em cidade pregando o evangelho. E ali há uma orientação para que você dê suporte a esses homens, tá? Mas que dê suporte a eles por um curto período de tempo. Porque se eles ficassem mais do que o determinado tempo que está sendo relatado lá, se não me engano são 3 dias ou 2 dias, é porque esses homens não tinham intenção de pregar o evangelho. Eles estavam querendo, na verdade, se aproveitar. Tá? Então o texto diz o seguinte, olha, preste atenção. Se o pregador itinerante chegar na sua cidade, pregar o evangelho, dê apoio a ele. Mas se esse homem ficar ali muito tempo, ele está querendo se aproveitar. Não dê apoio a ele. Tá? Então, isso era algo que estava acontecendo. E ainda acontece nos nossos dias. Nós temos pessoas que pregam o evangelho e pregam o evangelho corretamente, mas muitas vezes pela intenção equivocada. Pela intenção de se aproveitar, de ter algum tipo de fama, de ter algum tipo de reconhecimento, para que seu ego seja afagado. E isso aqui nós não temos como saber. Tá? Por isso, nós nos alegramos com a pregação do Evangelho, como o apóstolo Paulo estava pregando. Mas o apóstolo Paulo conhece a intenção daqueles homens, a gente não sabe se por revelação ou se por informação mesmo, tá? Mas o apóstolo Paulo conhece a intenção daqueles homens e por isso ele está dizendo, olha, esses pregam com más intenções. O que nós temos que ter a atenção redobrada é quanto ao conteúdo. Isso nós podemos perceber, o que o pregador dos nossos dias está pregando, se o conteúdo é bíblico, se a fórmula é bíblica, se ele está usando os elementos da pregação bíblica, tá?
nós nos alegramos com o anúncio do Evangelho. Agora, se ele prega outra coisa, começa a deturpar o Evangelho, aí nós nos incomodamos com isso, certo? Ainda dentro da reação do apóstolo Paulo, ele não se abala com essas oposições infantis, tá? Essas razões infantis e razões de tentar aumentar o seu desgaste ali na prisão. Isso não o abala, ele continua com seus olhos fixos e com a sua atenção fixa para o avançar do Evangelho. Ele entende que a missão é mais importante do que o seu bem-estar, ou que mais importante do que eventuais oposições infantis que se levantassem contra ele. Por isso ele termina dizendo: alegra-me com isso, e sim, sempre me alegrarei. Sempre me alegrarei com o quê? Com a pregação do Evangelho. Com o Evangelho sendo anunciado, o Evangelho cristocêntrico, o Evangelho real sendo anunciado. Deixe-me fazer algumas aplicações finais aqui, nos últimos minutinhos da nossa mensagem, da nossa lição. A primeira aplicação: o que é mais importante na vida do cristão é o avançar do Evangelho. Isso aqui é mais importante de todo esse contexto. Qual é a grande razão do apóstolo Paulo estar feliz aqui? O Evangelho está avançando. Mesmo que seja por meio das suas prisões, mesmo que seja por meio de pessoas que com intenções equivocadas estão pregando o Evangelho, seja pelo aquecimento do coração dos irmãos que tinham intenções genuínas, intenções corretas, ele está feliz. Por quê? Porque o Evangelho está anunciando. Paulo sabia que Deus estava no controle sempre, mesmo em meio às adversidades. Então, o apóstolo Paulo tem consciência de que tudo o que está acontecendo com ele não são situações fruto do acaso. Não é um infortúnio. Ele está preso. Lembre-se disso. O apóstolo Paulo está preso. E ainda que nesse momento que ele está escrevendo a carta, ele esteja numa prisão domiciliar, tá? Em outro momento, ele esteve em uma prisão comum. E uma prisão comum do tempo romano não é o que nós conhecemos hoje como prisão. Se você acha as nossas prisões brasileiras ofensivas, você não tem ideia do que é uma prisão romana. Uma prisão romana é basicamente um buraco no chão, onde as pessoas são jogadas. Tá? O preso é jogado ali dentro, é um buraco. Tá? Não é essa coisa de ter uma cela com caminha, com vaso sanitário, não. É um buraco. É a pessoa jogada ali. O apóstolo Paulo esteve preso nesse tipo de prisão. E mais para frente ele voltará a esse mesmo tipo de prisão, na sua segunda prisão. Então, nesse momento, o apóstolo Paulo, embora ele esteja numa casa alugada, em outro momento ele esteve nesses ambientes. Então o apóstolo Paulo ele tem consciência de que Deus continua no controle da situação, mesmo no meio de todas as adversidades. Ele está preso, mas ele está feliz, porque ele olha da perspectiva do Evangelho. Por isso o tema da lição é uma questão de perspectiva. Ele enxerga pela perspectiva do Evangelho. Onde eu estou, o que é possível fazer para o Evangelho ser anunciado, para que o Evangelho avance. Paulo não se lamenta pela sua condição, ele aproveita as circunstâncias para dar continuidade na missão. O apóstolo Paulo está preso, ele está pregando para o carcereiro, ele está pregando para o guarda da guarda pretoriana, ele está pregando para o magistrado que apareceu lá. Ele está numa situação de adversidade, ele está anunciando o Evangelho. Por quê? Porque ele não fica se lamentando. Ele podia estar aqui: ó Senhor, queria estar na Espanha, ó Senhor, me livra das cadeias, o teu Evangelho precisa ser anunciado na Espanha. O apóstolo Paulo entende, fala: olha Deus, se o Senhor não quer que eu vá anunciar o Evangelho na Espanha, e o Senhor quer que eu anuncie o Evangelho aqui, então é aqui que eu vou anunciar o Evangelho. E isso é uma lição que nós temos que trazer para nós. Nós ficamos nos lamentando por todo tipo de adversidade que acontece nas nossas vidas. Poxa, eu planejei isso, não deu certo, aí você fica: ó Senhor, tal, por que isso acontece comigo? Tinha um desenho animado que passava na televisão, que tinha um lobo e ele era acompanhado de uma hiena, né? Eu não lembro agora como é que é o nome do desenho, mas a hiena, ali era, inclusive, você tinha ali uma questão de ironia, né? Porque a hiena vivia se lamentando. A hiena é aquele animal que, quando emite os seus ruídos parecem um riso, né? Parece uma risada.
E, e lá na história, a hiena vive se lamentando. Lá no desenho animado, a hiena vive se lamentando. Ela está o tempo todo se lamentando das coisas que estão acontecendo. O leão está lá tentando fazer alguma coisa, tentando livrar eles lá do problema, e está lá a hiena lamentando. Às vezes, na nossa vida, a gente se comporta como essa hiena do desenho animado. Só lamenta, só reclama. A gente só se queixa. A gente não consegue entender que Deus está no controle das coisas. E quando a gente se queixa das adversidades, a sensação que a gente cria em relação a Deus é que Deus é um sádico que fica nos colocando em situações difíceis. E nós não conseguimos parar para prestar atenção. Eu estou nessa situação. O que eu posso fazer para que o Evangelho avance? Porque o mais importante na vida do cristão é o avançar do Evangelho. Não é que meus planos sejam concretizados, é que o Evangelho avance. Os planos do apóstolo Paulo era anunciar o Evangelho lá na Espanha. Era levar o Evangelho ao extremo onde ninguém tinha chegado antes. Eram desejos genuínos. Eram planos que, em tese, Deus deveria apoiar. Mas não eram os planos de Deus. O plano de Deus é que o apóstolo Paulo levasse a mensagem do Evangelho até as portas da casa de César. E ele seria esse instrumento. Inclusive, quando o apóstolo Paulo recebe a visita lá no início da sua conversão, Deus, Cristo diz lá para Ananias, assim, olha, diz para ele que importa que ele seja um vaso que eu vou enviar aos gentios e ele vai sofrer pelo meu nome. Então, esse sofrimento do apóstolo Paulo alcançou muito mais pessoas do que talvez ele tivesse alcançado se tivesse ido à Espanha. Por isso, ele entende que o mais importante é dar continuidade à missão. A alegria do apóstolo Paulo não está nas circunstâncias, mas sim no avanço do Evangelho. É isso que gera alegria a ele, é isso que lhe dá felicidades. Porque tudo é uma questão de perspectiva. Tudo é uma questão da perspectiva correta. E aí o desafio final é: qual é a sua perspectiva de vida? Você enxerga a vida pelo quê? Por que perspectiva? Pela perspectiva do Evangelho? Se você enxergar pela perspectiva do Evangelho, você vai começar a prestar atenção nas oportunidades que você tem para dar avanço ao anúncio do Evangelho, para ser instrumento na mão de Deus, para ajudar o Evangelho a avançar. Então, meu querido, que Deus fale com você por meio dessa lição, que você aprenda com esse trechinho da carta de Filipenses, para que você possa perceber a importância de olhar a vida a partir da perspectiva do texto bíblico, a partir da perspectiva do Evangelho e não a partir da sua perspectiva natural, apenas olhando para os incidentes, para as dificuldades da vida. Deus está no controle de todas as coisas, por isso nós temos razão para nos alegrar, porque quando o Evangelho avança, nós nos alegramos com o avançar do Evangelho. Então nós encerramos por aqui, nós vamos orar agora e depois da oração eu tenho só um recadinho para lhe dar antes de encerrarmos essa aula. Vamos orar? Senhor, fala conosco, Pai, aplica aos nossos corações a Tua palavra e ensina-nos por meio das lições da vida do apóstolo Paulo e dos ensinamentos que ele nos deixou a partir da carta de Filipenses. Dá-nos a perspectiva correta da vida, Pai. Ajuda-nos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Último recadinho para você, tá? Hoje à noite nós vamos retornar às nossas atividades presenciais na Igreja Batista Olaria. Então você está vendo aí o slide de propaganda, né? Vão ser adotados os protocolos exigidos pelas autoridades sanitárias, né? Você deve estar de máscara, quem poder participar. Você não pode ser dos grupos de risco, especialmente adultos e crianças, ou melhor, idosos e crianças, perdão. Idosos e crianças não poderão participar e todos aqueles outros dos demais grupos de risco, tá? Você deve estar de máscara, você vai ter todo o processo de aferição de temperatura na entrada, de higienização com álcool e todas essas atividades, manter o distanciamento interno. Por isso nós vamos ter um limite de pessoas dentro do templo, tá? O número de cadeiras será limitada e o número de pessoas que poderão participar também. Se você se enquadra no grupo de risco, se você se enquadra nos grupos que estão limitados, não sinta-se preterido, tá? Nós vamos transmitir esse culto ao vivo hoje à noite, a partir das 19 horas pelo endereço ibopvh.com.br/ao vivo.
ibopvh.com.br/ao vivo. Você vai ter um ambiente lá próprio para isso, com toda a estrutura para você assistir o culto, interagir com os irmãos. Vai ter lá uma aba de chat para você interagir com os irmãos. Haverá ali também meios para que você possa fazer as suas contribuições, se assim desejar, se estiver a disponibilidade para tanto. Tudo vai estar dentro daquele ambiente, você vai poder nos acompanhar a partir das 19 horas de hoje, né? Você está assistindo essa pregação, essa mensagem no domingo. A partir das 19 horas de hoje, nós transmitiremos a partir do templo. Se você está entre as pessoas que pode participar presencialmente, faça esse esforço. Nós estamos aí dando os primeiros passos no retorno das nossas atividades. Nós compreendemos as limitações e as preocupações são nossas também. Então nós pedimos que você, na medida do possível, participe conosco, respeitando todas as restrições necessárias, tá? Então, se você não puder participar presencialmente, nos acompanhe, esteja conosco telepresencialmente a partir das 19 horas por ibopvh.com.br/ao vivo. Fique na paz, meu querido. Se Deus nos permitir, domingo que vem continuaremos nossos estudos em Filipenses. Amém. Fique na paz. Até mais.